anjos nessa hora ao teu redor, lute pela tua bênção, como fez Jacó. Mas entregue tudo a Deus, confia só em Deus, tua vida vai mudar, basta nele confiar. Mas entregue tudo a Deus, confia só em Deus, suas promessas jamais irão falhar. Andar com Deus é bom, Noé com Deus andou, mas Enoque e Elias Deus para si os tomou. Uma carruagem de fogo, hoje Deus quer te tomar, quer te dar uma vida nova, quer te restaurar. Não permita que as lágrimas te impeçam de ser feliz e de viver um amor perfeito que você sempre quis. Vai orando e confiando, Deus não se esquece dos seus, mas entregue a tua vida nas mãos de Deus. Mas entregue tudo a Deus, confia só em Deus, tua vida vai mudar, basta nele confiar. Mas entregue tudo a Deus, confia só em Deus, suas promessas jamais irão falhar. Mas entregue tudo a Deus, confia só em Deus, sua vida vai mudar, basta nele confiar. Mas entregue tudo a Deus, confia só em Deus, suas promessas jamais irão falhar. Vamos agradecer a oportunidade. Glória ao Senhor Jesus. Entregue tudo a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais. Entrega tudo ao Senhor, confia nele o mais, Ele fará. E é assim, dessa maneira, irmãos. Irmãos, vamos à palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11. E depois nós vamos ler alguns capítulos e versículos de Gênesis. Então peço você a ficar em pé em reverência à palavra do Senhor Jesus nessa noite. Vamos continuar sobre os ensinos através da fé. E você vai abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 21. Hebreus capítulo 11, versículo de número 21. Nós aqui nas mensagens já aprendemos um pouco sobre Abel, aprendemos um pouco sobre Enoque, aprendemos um pouco sobre Abraão, e hoje nós iremos aprender sobre o grande patriarca, neto de Abraão, Jacó. Então, Hebreus capítulo 11, versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou, repita, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou, repita, adorou, encostado à ponta do seu bordão. Agora abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 47. Gênesis
capítulo 47, do versículo 27 ao versículo 31. Assim habitou Israel na terra do Egito, a terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência a verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Capítulo 48, do 7 ao 15. 48, do 7 ao 15 de Gênesis. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-nos aqui, para que os abençoe. E os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidaria ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos, inclinou-se à terra diante da sua face, e tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Agora, para nós encerrarmos a leitura, capítulo 32 de Gênesis. Capítulo de número 32 do Gênesis. Versículo de número 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subida. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Diga assim então: pela fé Jacó abençoou e adorou, recebeu a transformação e foi salvo pela fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Jesus, lugar chamado a casa de oração. Senhor Deus, é nesse culto, ó Pai, são nesses cultos que a Tua presença é notória, aonde o culto de ensino, Senhor Deus, Ele dá maturidade aos Teus filhos, abençoa os Teus filhos, dá discernimento aos Teus filhos, ó Pai,
e dá, Senhor Jesus Cristo, longevidade para que nós possamos atingir a promessa que foi nos prometida, Senhor. Nós conseguimos, ó Pai, através do culto de ensino, ter força para continuar a caminhada, para continuar, Senhor Deus, ó Pai, até que o Senhor venha, ó Pai. Então fala conosco, Senhor Deus, mais uma vez essa noite, nos abençoa, nos exorta, faz conforme a Tua vontade, ó Pai. É isso que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Pela fé, então, Jacó, próximo da morte, ele abençoou cada um dos filhos de José, ele adorou a Deus, agradecendo a Deus, e vai dizer a palavra que ele estava encostado à ponta do seu bordão. Bordão é cajado, cajado de Jacó, e o bordão significa vara ou cajado. O nome bordão, ele tem esse significado, e é usado por aquele que pastoreia, aquele que conduz, aquele que dirige. E todo mundo sabe que Jacó era o patriarca da sua família. Ele é filho de Isaac e neto de Abraão. Mas o interessante é que Jacó, ele começa a sua caminhada fugido do seu irmão Esaú, porque Jacó, ele carrega sobre o caráter dele um caráter duvidoso, um caráter que não agrada a Deus. Ele é usurpador, ele é trapaceiro, ele é enganador. Então o início da sua caminhada é essa. Ele sai fugido da sua casa, ajudado pela sua mãe. Ele engana o seu pai, ele mente o seu pai, ele rouba a primogenitura do seu irmão. Jacó é uma pessoa que representa no tempo de hoje, existem muitas pessoas, irmãos, vocês vão entender o que eu vou falar, que ele é neto de crente, amém? Jacó é neto de Abraão. Abraão era crente, Abraão tinha fé. Ele é filho de Isaac. Isaac é crente. Isaac teve fé, só que ele não conhece Deus. Jacó aqui no começo da sua vida, ele não conhece Deus. Ele não sabe quem é Deus. Ele sabe quem é o Deus de Abraão. Ele sabe quem é o Deus de Isaac, mas ele não conhece Deus. Eu vou melhorar para você. Para uma pessoa conhecer Deus, ela não tem que nascer em um lar evangélico. Não é essa a norma. Você pode conhecer o Deus do seu pai se você nasceu no lar. Você pode conhecer o Deus da sua mãe se você nasceu no lar. Mas para conhecer Deus de verdade, você tem que ter experiência com Ele. O fato de você ser pastor não quer dizer que seu filho é o pastorzinho. O fato de você vir para a igreja não quer dizer que você vindo para a igreja, a sua família conhece a Deus. Não, você se torna crente mediante a fé em Jesus Cristo, em Deus, quando você realmente tem uma experiência profunda com Deus. Repita comigo assim: para eu conhecer Deus, eu tenho que carregar marcas da conversão. Então quer dizer, Jacó aqui no começo, estou introduzindo a palavra, ele não conhece Deus. Você vai ver que Jacó ele tem na sua família, ele tem avô chamado pai da fé, amigo de Deus. Ele tem Isaac, que teve uma experiência pessoal com Deus. Ele foi a própria oferta. Mas quando ele sai da casa dos seus pais, ele sai fugido. E ele tentou receber a bênção de Deus de maneira errada.
Ele tentou receber a bênção de Deus de maneira carnal, da própria vontade dele. Não foi Deus que projetou aquilo para que ele fizesse. A bênção poderia vir até ele, mas não da forma que ele queria. Alguém está entendendo? Ele precipitou a situação e Deus deixou. Deus, ele permitiu. Existem duas vontades de Deus. Existem quantas vontades de Deus? Duas. A permissiva, ele deixa você ir, e a soberana, que é a vontade dele através da nossa vida. Muitas das vezes a gente quer adiantar o caminho, a gente quer colocar isso, depositar na fé. Não, eu tenho fé, Deus tem que fazer, é agora o momento. Só que o momento pode até ser criado por você, mas você vai ter que carregar as consequências da sua precipitação. Não confunda a fé como eu posso fazer o que quero, na hora que quero, Deus tem que fazer porque eu tenho fé. A fé não é assim. A fé que realmente vai surtir efeito na minha e na sua vida é a fé baseada na vontade de Deus. Alguém está comigo? Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que basear minha fé no tempo de Deus, na vontade de Deus. Do contrário, eu vou sofrer consequências do meu engano e não da minha fé. Então, Jacó, que nós conhecemos, ele tem uma promessa na casa dele, quando ele, já mais velho, e através de Raquel, a sua esposa que ele amava, ele vai ter uma promessa do seu filho, do antepenúltimo filho, que é José. E a promessa feita a José, seu filho, vai desempenhar um papel muito importante no contexto da vida de Jacó. Se você ler lá no final da vida, lá em Gênesis, Jacó ele começa a falar sobre os seus filhos, e ele vai olhar para José e vai falar assim: você é um ramo frutífero, você valeu a pena, você deu fruto na minha vida. Então o Jacó, ele não sabia, quando ele sai da casa do seu pai, que Deus o abençoar tanto. Então isso prova que mesmo no engano, mesmo muitas das vezes a gente errando, querendo fazer o errado dar certo, Deus ainda tem misericórdia da nossa vida. É para alguém aqui. Talvez você achou que Deus tinha falado com você, que Deus ia fazer naquele momento, que era algo de Deus na sua vida, e você viu que era um engano. A sua fé não estava baseada na vontade de Deus, mas na sua vontade. Alguém está entendendo? Na sua carnalidade. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus tem misericórdia e Deus tem graça para transformar aquilo que parecia que era para a morte, virar algo que vai dar vida na sua vida. Então, a promessa feita a José, diga assim, a promessa feita ao filho de Jacó, teve um significado importantíssimo na vida de Jacó. Alguém lembra o que Deus prometeu para José? Alguém lembra? Deus disse para José, diga assim, Deus disse para José, que através da descendência de José, haveria uma grande nação. Então eu estou introduzindo ainda, mas a ida de Jacó para o Egito foi parte do cumprimento da promessa na vida de Jacó, mas não atingiu só Jacó, atingiu também o seu filho José e os seus netos, Efraim e Manassés. Ali começou o povo de Israel, a multidão de Israel, que depois de algum tempo seria liderado depois de José, 400 anos e 30 anos depois de José, a grande nação de Israel, que se originou através de Jacó, ela vai atravessar o Egito e vai adentrar através de Josué na terra prometida. Mas para Satanás parecia algo perdido. Como Deus vai poder fazer a descendência de Abraão chegar até a terra prometida?
Então quer dizer, aquilo que começa errado na mão de Deus pode vir a dar certo. Mas mesmo começando errado, Deus tem graça, Deus tem misericórdia. Mas se Deus se apresentar para você nessa noite, é como que se Deus estava falando assim para você: parece que não vai dar certo, mas você no final, você vai ver que a minha mão sempre esteve do seu lado. Por quê? Porque Israel, ele está todo errado. Jacó, ele está todo errado. Ele está saindo fugido. Ele está saindo enganando o seu pai e junto com a sua mãe. Ele está agora saindo pedido de morte pelo seu irmão. Mas vai dizer que quando ele estava dormindo sobre uma pedra, ele vê anjos subindo e descendo do céu através de uma escada. E aqueles anjos subindo e descendo do céu através de uma escada, era Deus falando assim para ele: Jacó, você até errou, você enganou, você está saindo fugido, mas a minha presença está contigo. Vai dizer a palavra que Jacó percebe aqueles anjos subindo e descendo, e ele vai dizer assim: eis aqui um lugar onde é tão terrível que eu considero aqui a casa de Deus. Ele vai dizer assim: e eis aqui a porta que nos conduz ao céu. Vai dizer que a cabeceira, a pedra que ele fez de cabeceira para Jacó virou altar. E naquele altar ele derrubou todo o azeite que ele tinha, ou seja, toda a provisão que ele tinha, ele colocou naquela pedra. E ele fez um voto com o Senhor. Ele disse: se o Senhor me abençoar na viagem que faço, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der vestimentas, e em paz eu voltar, de tudo eu lhe darei o dízimo. E o Senhor vai se apresentar para Jacó e vai dizer assim: olha, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Mas preste atenção, você pode ler lá, não vai falar o Senhor: eu sou o Deus de Jacó. Alguém está comigo? Diga amém. A primeira vez que ele vê Deus aparecendo para ele, Deus diz assim para ele: eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus do seu pai, mas ainda não consigo ser o seu Deus. Sabe por quê? Pergunte por quê. Que ele não tem nenhuma marca, nenhuma consequência do engano que ele está fazendo. Deus, ele não faz jeitinho brasileiro. Deus não dá um jeito. Deus, para entrar na vida de uma pessoa, ele tem que ver naquela pessoa arrependimento, primeira coisa, transformação. E para ser de Deus você tem que carregar marcas para poder ser transformado. A fé, ela é algo que vai ser produzido quando você realmente conhecer Deus de fato. Não é a fé utilitária, a fé que Jacó está usando aqui. Ele está usando uma fé utilitária. Jacó está falando assim: ó Senhor, eu tenho fé no Senhor, mas se o Senhor me proteger, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me levar em segurança do meu irmão, aí de tudo, Senhor, eu lhe darei o dízimo. Parece bonito, sim ou não? Mas só que não adianta mostrar uma fé sem ter arrependimento. Alguém está entendendo? Deus está falando assim: ei Jacó, eu até recebo a sua palavra, mas antes você vai ter que sofrer as consequências de ter enganado o seu pai, de ter roubado a primogenitura do seu irmão e de ter mentido para o seu pai. Diga assim: Deus, ele não esquece dos nossos erros enquanto não houver arrependimento profundo. Ele vai jogar na lama, ele vai jogar no mar do esquecimento, melhor dizendo, os nossos erros, quando realmente ele vem em nós transformação.
Ele vai realizar aquilo que tem que realizar na nossa vida através da nossa fé, quando houver realmente arrependimento e transformação. Enquanto não acontecer isso, você só está usando Deus da maneira que você quer. E é Deus que dita o que nós devemos fazer, e não somos nós que ditamos o que Deus deve fazer. Alguém está entendendo? Diga amém. Então diga assim: a ida para o Egito marcou uma nova fase na história de Israel. Como eu disse aqui, mais tarde Israel se tornaria uma nação poderosa, mas através de Moisés. E o texto que nós lemos aqui, Jacó está nos seus últimos dias. Então vamos lá. O texto que nós lemos lá em Hebreu, Jacó está nos últimos dias, mas eu estou na introdução dos primeiros dias para chegar no último. E sabe quantos anos? É um culto de ensino, sim ou não? Sim. E às vezes a gente ouve e lê, né, presbítero Leonardo, presbítero Amadeu, que Jacó parecia que era novinho quando enganou o seu pai. Mas Jacó tinha, sabe quantos anos? 77 anos, quando ele enganou Isaac e enganou o seu irmão. 77 anos, a pessoa sabe o que está fazendo, sim ou não? Então ele sabia o que ele estava fazendo, sim ou não? Mas ele fez. E agora Deus ama ele. Ama, sim ou não? Só que ele vai ter que sofrer um pouquinho. A W. Tozer, uma Bíblia, o autor dessa Bíblia, ela vai dizer assim, que Deus não vai exaltar ninguém sem antes amassar, sem antes provar. A própria Bíblia diz que só é aprovado aquele que é provado. E esse Jacó, ele não vai ser provado por Satanás em nenhum momento. Ele vai ser provado por Deus, por causa dos seus erros. Ele ainda não conhece Deus. Ele está mostrando uma fé, mas uma fé a benefício próprio. Ele está falando: Senhor, se o Senhor me proteger do meu irmão, se o Senhor me dá roupa para vestir, se o Senhor guiar o meu caminho, de tudo eu lhe darei o dízimo. Mas Deus está perguntando lá no céu: eu quero ver, antes de receber o seu dízimo, eu quero ver a sua transformação, Jacó. Sabe o que é isso? Tem um Labão lá esperando você, para você aprender na pele o que é enganar as pessoas. Alguém está entendendo? Diga amém. Amém. A fé só vai ser ouvida por Deus quando a nossa vida estiver em concordância com a vontade de Deus. Aí fora, se você sair fora, vai ter muita gente que vai ter fé. E eu conheço muita gente que tem fé na hora que ela precisa ser aprovada numa entrevista de emprego. Eu conheço muita gente que tem fé na hora que a situação financeira está ruim e ela precisa fazer um voto, ela vai e faz um voto, mas dentro dela não tem transformação, porque senão aqui, irmãos, estaria cheio de gente que fez voto com Deus, recebeu o voto, mas se esqueceu de Deus. Alguém está entendendo? Então diga assim, é notável como Deus vai trabalhar na vida de Jacó. Sabe o que Deus vai fazer na vida de Jacó? Repita comigo: disciplina. Vai guardar a vida dele, vai transformar a vida dele, e no final vai abençoar a vida dele. Mas primeiro, antes de abençoar, ele vai fazer o que? Vai disciplinar, mas não vai matar. Vai sofrer, mas não vai morrer. Alguém está entendendo? Então quer dizer, quando você vê alguém sendo disciplinado por Deus, não coloca a mão não, ele não vai morrer. A pedagogia de Deus é diferente da nossa. Deus, ele disciplina, mas ele não fere, não mata. Ele disciplina, porque ele sabe o que vai dar lá na frente. E aí Deus vai guardar ele. Ele pediu para que Deus guardasse, Deus vai guardar. Deus vai transformar e vai
abençoar. E Jacó foi um homem de fé, diga, um homem de fé. Por quê? Porque lá em Gênesis 49:18, ele vai dizer assim: a tua salvação espero, ó Senhor. Você vai conhecer uma pessoa que anda na igreja quando a esperança dela não estiver somente nas coisas da terra, mas principalmente na salvação do céu. Então quer dizer, Jacó, ele está sendo transformado, ele está sendo disciplinado, ele está sendo corrigido, mas ele está sendo guardado, e no final, é a final de todo crente, ele vai ser abençoado. Mas antes da bênção, repita comigo, antes da bênção, vem a disciplina, vem a transformação, vem a mudança, aí depois vem a bênção. O evangelho pregado hoje, a bênção vem antes da transformação, antes do arrependimento, antes que a pessoa receba marcas. Não, diga assim: Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então Jacó é uma pessoa que procura a bênção, sim ou não? Só que Jacó, ele se importava em criar a bênção de forma carnal. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele achou que alcançaria por meios carnais, na base do grito, e isto vai lhe custar algumas dores. Diga assim comigo: precisamos aprender para não repetirmos os mesmos erros. Quantos de nós aqui, irmãos, quantos de nós já erramos consciente, achando que Deus ia aprovar o nosso erro? Quantos de nós aqui? Só eu? Você sabe que não está na vontade de Deus, mas você quer fazer do mesmo jeito, sim ou não? Você sabe que Deus não está no negócio, mas você quer colocar Deus no negócio, sim ou não? Não, vai dar certo, Deus, porque aquilo que é ligado na terra vai ser ligado no céu. Você vem usando até a palavra, sim ou não? Só que antes de Deus te dar a bênção, Ele primeiro precisa te preparar para receber a bênção. Precisa te preparar. E o culto de ensino é uma preparação para você não só receber a bênção, como você ser bênção para a vida de outras pessoas. Então quer dizer, nós aprendemos algumas lições aqui de Jacó para os nossos dias. Primeiro, diga assim: a necessidade de uma contínua transformação ao longo da vida. Quem aqui tem necessidade de ser transformado? Você já chegou no ápice. Todos nós temos necessidade de transformação. Então vamos ler lá Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios capítulo 4, versículo de número 18. Quem achar primeiro pode ler. Provérbios 4, 18. Aqui, vamos repetir todos juntos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então quer dizer, a vida do crente, você brilha hoje, amanhã você está brilhando mais ainda. Você está melhor hoje, amanhã você está melhor ainda. Você está santo hoje, amanhã você está mais santo ainda. Ou seja, eu quero chegar no ponto: enquanto Jacó não virar Israel, não tem como Deus fazer nada na vida dele. Ninguém pegou, né? Enquanto Jacó não aprender a não mentir mais, a não enganar mais, a não roubar mais, a não fazer as coisas que desagradam Deus, não tem como Deus ser o Deus da vida dele.
Por quê? Porque ele está se escondendo na parentela, ele tá com uma fé utilitária, uma fé que só pensa nele, mas não, Deus está preparando um val de Jaboque para a vida de Jacó. Agora você entendeu? Ele ainda está na casa de Labão, ele está sendo enganado, ele está sendo roubado, mas só que Deus está guardando. Mas o val de Jaboque está sendo preparado por Deus. Quando nós lemos que Jacó ele vai lutar com o anjo, você tem que entender que ele estava resistindo à vontade de Deus, porque foi Deus que apareceu para Jacó, não foi Jacó que pediu para Deus aparecer para ele. Alguém está entendendo? Quando Adão e Eva pecam no Éden, não é Adão e Eva que traz a presença de Deus, é Deus pela sua misericórdia e graça que se apresenta para Adão e Eva e falando assim: tem como reparar esse erro da desobediência. Nós vamos chegar lá no val de Jaboque e você vai ver que a luta que Jacó tem com o anjo, não é que Jacó está brigando com o anjo para o anjo ficar, mas ele está resistindo à vontade de Deus com o anjo. Ele não quer largar de ser Jacó, até um ponto que ele vai se arrepender, e aí Deus vai provar ele. Mas até então, vamos seguir a palavra, ainda tem 10 minutos. 2 Coríntios capítulo 3, 18, lembra? Nós temos que ter uma contínua transformação na vida cristã. Olha para alguém e fala assim: você tem que ser transformado todos os dias, se quiser ser chamado de crente. Porque tem muita gente, irmão, que é mal criado, que trata mais velho de qualquer jeito, vai na igreja, uma carinha bonita, até engana bem, tem um coração pesado, não está sendo transformado. Enquanto esse Jacó não virar Israel, ele pode pedir tudo para Deus, ele pode pedir tudo, só que Deus não vai fazer nada. Simples assim. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós com a cara Irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Quem achou? Então vamos lá. Mas todos nós com a cara sem máscara, descoberta, refletindo como espelho a glória do, somos transformados de glória em, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não é assim? Cristão é um pequeno Cristo na terra, e nós temos que estar com a cara sem máscara, dentro da igreja e fora da igreja, para que nós possamos ser parecidos com o. Mas enquanto Jacó estiver dentro de nós, não tem como ser Israel. Não tem como ter transformação. Não tem como você andar e a pessoa falar assim: lá vai o homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Esse Jacó tem que sair de você. Alguém está entendendo? Que o Jacó começa a sair da nossa vida hoje, porque Deus quer fazer de nós Israel. Aí sim, Israel teve fé, Deus foi mudando o cenário. Deus foi fazendo através de José, que era o filho da mulher que ele amava, um governador do Egito. Aí sim, vai valer a pena toda a caminhada. Mas antes nós temos que carregar marca e estar com a cara descoberta. Diga assim: a lei da semeadura é a mesma da colheita. Gálatas 6, vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Alguém está entendendo a palavra? A fé só vai valer a pena quando nós estivermos realmente anelados à vontade de Deus.
Olha Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, que diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também sei. O que ele está semeando na casa de Labão, Jacó? Ele enganava, não enganava? O que Labão está fazendo com ele? Ele roubava, não roubava? O que Labão está fazendo com ele? Só que pela misericórdia de Deus, Deus está guardando. Tem muita gente, irmão, que Deus está guardando. Mas sabe qual que é a expectativa de Deus? É que esse Jacó saia da vida dessa pessoa e ele realmente vire um Israel na casa do Senhor Jesus. Porque você perceba que quando ele ainda é Jacó, não está dando muito certo. Sua mulher morre na caminhada, ele tem briga entre os irmãos. Alguém está entendendo? Mas no final da vida, os irmãos estão juntos, eles vão morar em Gozen, a família está junta. E aí Jacó já não é mais Jacó, Jacó é Israel. Agora ele está agora colhendo aquilo que ele plantou. Ele se transformou de Jacó a Israel. Agora ele vai ver a prosperidade dos filhos, e vai ver a prosperidade dos netos, e vai ter a oportunidade de abençoar os... Sabe por quê? Porque ele tem legalidade. Ele foi transformado. Então ele tem legalidade de abençoar. Ele tem legalidade de falar: olha, por fé, eu não quero morrer aqui e ser enterrado no Egito. Eu quero ser enterrado junto com meu pai e com meu avô. Alguém está entendendo? Enquanto Jacó não sair, irmão, Deus não pode fazer nada.